Vamos a mais uma temporada. Dessa vez vamos falar sobre viagens. Está aberta a temporada de viagens. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não estarei aqui nos Emirados, eu estarei por aí, por esse mundão afora, fazendo a minha expedição. E eu quero falar algumas coisinhas que acontecem aí, os famosos perrengues de viagem, aquilo que a Globo não mostra, que pode acontecer com você, viajante, que está aí de repente, né, pensando em viajar pelo mundo afora. Então vou falar alguns perrengues aqui que eu já passei e de repente isso pode te ajudar, te inspirar a se preparar um pouquinho melhor aí para viagem, um pouquinho melhor que eu, por exemplo, né? Eu já tô há 5 anos nessa jornada, mas já foram muitos perrengues. Hoje é um pouco menos, mas eu não quero dizer que não tenha nenhum. Um exemplo disso, vou deixar em algum lugar aqui, um perrengue que eu passei para entrar nas Ilhas Maldivas, que eu acredito que seja um sonho da metade do planeta. Ir para as Ilhas Maldivas, de fato, um dos melhores roteiros, assim, considerando a questão da natureza, da água, da cor da água, enfim. Então, é maravilhoso, só que foi um perrengue para entrar ali. E eu vou deixar aqui o texto em algum lugar ou aqui embaixo, caso você tenha curiosidade de saber o que rolou na imigração lá das Maldivas, um país de leis que são regidas pelo Islã, então você não pode entrar com bebida alcoólica. Não foi o meu caso, porque minha amiga já tinha me avisado, né? Ela já tinha ido para lá e falou: olha, Andréa, não leva bebida alcoólica porque eles vão confiscar no aeroporto, da maneira como confiscaram, né, a bebida dela no aeroporto. Então eu não levei. Se eu tivesse levado, só teria piorado a minha situação, porque eu, mulher, solteira, assim, tava vindo da África, né, de um roteiro que eu tinha feito na África, que era Etiópia, Tanzânia e Quênia. Eu fui direto para as Maldivas, então aquilo ali causou um certo desconforto ali nas agentes. Eram 2 agentes, o agente da imigração mesmo, ele me deixou passar em 3 minutos. Tô vendo aqui que você trabalha em Dubai, ok. Então, quanto tempo você vai? Não muda o bilhete, tá? Então, foi tudo muito rápido na imigração, mas quando eu passei eu acredito que seja a Polícia Federal que faz, né, que olha as malas, eu fui barrada ali, passei o perrengue, fiquei mais ou menos uns 45 minutos tendo que me explicar por que essa roupa, por que biquíni, por que isso, por que aquilo, quem pagou, quem não pagou, é solteira, não é solteira. Eu fui culpada até por não aparentar a minha idade, até por não ter namorado, eu fui responsabilizada. Então tem alguns perrengues aí que, se você tá viajando sozinha, principalmente mulher, né? Homem também passa por isso, tá? Eu conversando com os rapazes da pousada, onde eu fiquei lá nas Maldivas, eles também falaram que no caso deles, a imigração do país que eles estavam viajando achou que eles estivessem, tipo, mudando para lá e iriam ficar de forma ilegal no país. Então, cada imigração tem sua peculiaridade, tem seu motivo de barrar, de parar, enfim. Então, são situações que podem acontecer e que às vezes a gente não tá preparada. A gente chega lá achando que, não, imagina, vai dar tudo certo, tô com a minha passagem de volta, tô com dinheiro, tudo que falaram que tinha aqui que fazer, eu fiz. Só que tem uma coisa que eles sempre falam: a imigração, ela não é obrigada a te deixar entrar. Então tem que ter isso em mente. Eu não tô fazendo terrorismo, eu não tive problemas assim de não entrar, de ser barrada em nenhum país. Mas passei por constrangimento, sim. Teve um constrangimento quando eu voltei de Portugal para Inglaterra, que eu fiquei 3 horas. E quando eu voltei de Amsterdã para Inglaterra, eu fiquei 4 horas na imigração. Então tem algumas situações que, quando eles acham que é suspeito, imagina, né? Brasileira em Portugal ou brasileira em Amsterdã, eles sempre acham por um fim de semana, né? Tudo lá é muito perto, né? Você pega um voo, 1 hora, 1 hora e pouco, você já tá em outro país. Então eu fazia muito esse roteiro. E aí eles olhavam: essa brasileira sozinha, solteira, viajando no fim de semana, tá carregando droga, certeza. E em Portugal eu só tinha biquíni na minha mala, uma malinha, uma frasqueira de mão que eu levei, porque eu fui pra passar um final de semana, né? Então eu tinha acho que 1 ou 2 trocas ali de roupa, biquíni, canga. Minha filha, como que você vai viajar com só isso? Até você explicar lá, foram 3 horas. Então tem esses perrengues que é bom
observar as exigências, quais são as questões aí que os países costumam parar antes de você fazer aí a sua viagem, porque olha, eu vou te falar, é um estresse. Eu, para falar a verdade, eu tenho dor de estômago quando eu chego em aeroporto. Para mim, essa parte é a pior parte, né? Escanear a mala, passar por Polícia Federal, sabe? Quando eu passo assim e ninguém me chama, ninguém quer revistar minha mala, ninguém quer fazer nada, sabe? Dá aquela sensação de, ai, que bom, né? Porque é de fato um estresse. Outra coisa que acontece muito quando a gente quer fazer viagem, principalmente internacional, que parece que a gente valoriza mais, né, a viagem internacional do que as viagens dentro do nosso país. Eu acho que tem um glamour, né? Fui pro exterior, fui pra Europa, fui pros Estados Unidos. Então parece que tem um glamour aí dizer que fez uma viagem internacional. E aí, quando a gente tá ali contando as moedinhas, né, contando os euros, contando os dólares, contando as libras, a gente meio que faz economia burra, eu fiz muito isso, gente, mas muito, sabe, de pegar, tinha uns sites de hostel que alguém me indicou, aí você olha lá, nossa, 10 libras, perfeito. Aí você vai lá pra Baixa da Égua, depois da Baixa da Égua, longe pra caramba. Sendo que na Inglaterra a passagem de metrô é caríssima. Então, o que você não paga no hostel, né, que hoje eu já não faço mais isso, você paga de condução, porque ou então você sai de lá e volta. Isso também aconteceu em Paris. A gente ficou muito longe, gente, mas muito longe. Depois nós fomos para Paris em 8 pessoas, mas eu já cheguei no final, eu já cheguei quando as coisas estavam todas combinadas já. Então o lugar que a gente ia se hospedar já estava fechado, enfim. O que aconteceu? Quando eu voltei para Paris e fiz na verdade não era um bate-volta, eu tava fazendo um mochilão, eu tava descendo lá da Noruega e vim descendo Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, França. Cheguei na França, passei um dia inteiro na França e à noite eu já fui pra Madrid, se não me engano. Então era um mochilão de busão que eu tava fazendo, né? A tal da economia, porque eu tava com uma mala muito grande. Se eu fosse de avião, primeiro que eu não ia conseguir, né, passar pelos países que eu tava planejando, e segundo que eu ia pagar muita bagagem, não ia dar para fazer low cost. Então a tal da economia burra, vambora de busão. Aí fui de busão, né? Mas desse eu não me arrependo não, desse eu acho que foi uma experiência bem gostosa, bem legal. Consegui parar uns 8 dias em Amsterdã e depois na França eu fiz um dia só. Eu cheguei na França de manhã e fui embora à noite e consegui fazer praticamente todos os pontos turísticos que a gente tinha feito em 15 dias, com exceção da Disney e de Versalhes, né, do Palácio de Versalhes. Com exceção desses dois, e de um outro parque que agora eu esqueci o nome, tirando essas três atrações, eu praticamente fiz tudo que a gente fez em 15, na verdade em 12 dias. Aí eu falei, o que tinha de errado, né, com aquela primeira viagem, né? Era a localização do Airbnb. Então, para economizar, nós nos hospedamos praticamente fora de Paris. E aí, todos os dias a gente tinha que viajar, tipo 45 minutos de metrô. Então, provavelmente a gente gastou muito mais quando a gente considerou metrô, considerou os lugares para a gente passear, para a gente visitar. Então, essa economia burra também tem que ser considerada. Quando as pessoas falam, eu quero ir para Dubai, e aí querem se hospedar lá longe, né, na velha Dubai, que é bem mais, você consegue economizar muito mais. Só que se você for considerar táxi ou metrô, você vai acabar gastando e aí essa economia não vai valer a pena. Então, considera isso também, né? Locomoção, porque tempo que você perde na locomoção também é importante, né? Você vai ficar mais cansado. Então, economia burra, não faça economia burra como eu fiz várias vezes, né? Principalmente de me hospedar muito longe dos pontos onde eu queria ir. Então, hoje eu prefiro pagar um pouquinho a mais e ficar mais perto, ganhar em tempo, ganhar em disposição, porque eu não preciso ficar tão cansada. E aí, no final das contas, vale muito mais a pena aí essa viagem, porque às vezes o barato sai caro. Outra coisa que eu fiz muito, gente, mas muito, hoje eu não faço mais essa doideira, é o famoso pacote mais por menos. A pessoa sai do Brasil, é um desespero. Ela fala, eu tenho 10 dias, eu quero fazer 20 países. Dá pra fazer? Dá, pior que dá.
eu já teve casos que eu fiquei 5 horas no país e eu visitei, eu saí, visitei, o pessoal, tu é doida, depois não dá tempo de chegar no aeroporto. Gente, eu fiz isso na Itália, eram 5 horas que a gente tinha. E era final de campeonato, e italiano é igual brasileiro para futebol, né? Tanto que o taxista levou a gente, não quis trazer a gente de volta. Ele falou, tipo assim, você tá louco? Hoje é final, hoje é Fla-Flu, hoje é Santos e Palmeiras, hoje é Corinthians e Palmeiras. Era uma coisa meio assim, ele não levou a gente. E passamos um perrengue ali no final, com medo de não dar tempo de chegar no aeroporto, enfim, apesar de ser só uma conexão. Mas eu já fiz muita besteira para querer visitar mais pontos, para querer ir em mais lugares, né? O famoso pacote leve mais países por menos. E no final das contas, fica aquela pressa de você querer só ficar tirando foto de ponto turístico e você não curtir de fato os lugares. Curtir a atmosfera do lugar onde você está viajando, por onde você está passando, né? Curtir ali, ver as pessoas, de repente, se fizer sentido para você, né? Que tem gente que só quer mesmo, não, eu quero tirar a foto na Torre Eiffel, é isso, partiu, né? Ah, no Louvre, não, só na pirâmide do lado de fora. Então, se isso faz sentido para você, tá ok. Agora, se você é como eu, de querer aproveitar o lugar para ver a dinâmica, para ver as pessoas, a cultura, conhecer um pouco da história, da comida, não faça 15 países em 15 dias. Vai, faz 1, 2, 3. Ah, mas André, a passagem é tão cara para fazer 1, 2, 3. Então, agora a gente tá falando de dinheiro ou a gente tá falando de experiência, né? Porque tem que colocar tudo isso na balança. Hoje, para mim, a experiência conta muito mais. Eu fui recentemente pro Nepal e eu confesso que me deu uma vontade. Eu passei pela Índia, mas foi só uma conexão. Mas me deu muita vontade de fazer Butão, de dar um pulinho na China. Eu falei, gente, eu vou estar tão perto, são 10 dias. Em 10 dias eu vou fazer só um país. E aí eu falei pra mim mesma, André, aquieta seu coração, aquieta seu coração, né? Porque o que eu tava indo fazer ali era no Nepal e pronto, não precisava ir pra China, ir pra Butão, enfim, tem outro país lá que eu queria, que era o Tibete, que é tudo ali, né? Tudo Himalaia ali, toda aquela região. Eu falei, eu tô tão... E Nepal é um corredor, assim, né? No meio do Himalaia, é um corredorzinho. Então tem muito vizinho ali que daria pra aproveitar a viagem. E eu falei, Andréa, quieta, não queira fazer o pacote do mais por menos, né? Faça essa viagem, curta o Nepal, tudo que você tiver direito no Nepal. Então não consegui fazer tudo. O Nepal é um lugar que eu pretendo voltar, com certeza, para passar um pouco mais de tempo lá, para conhecer um pouco mais as paisagens. Tem paisagens lindíssimas lá e um país muito econômico, assim, você não gasta muito para visitar, para passear, enfim, come muito bem, a comida é uma delícia, então vale a pena eu voltar. E eu não gosto de ficar nessa sensação de escassez, ai não, tem que aproveitar porque eu não sei quando que eu vou voltar. Não, eu sempre falo, não, da próxima vez eu aproveito. Tem lugar que eu falei isso e não voltei, porque não fez mais sentido, mas sempre carrega essa sensação com você, ah não, essa daqui é a primeira vez que eu tô vindo, da próxima vez eu vou em tal lugar, né? Ah, não, essa daqui eu tô vindo hoje, mas logo eu tô voltando. Então, visite um país com essa sensação, sabe? Não aquela coisa de que, nossa, era meu último dinheiro, era meu último euro, era minha última libra, meu último dólar, eu tenho que fazer tudo. Não. Abundância, da próxima vez você visita, da próxima vez você vai em tal lugar, mesmo que essa próxima vez não exista para aquele país, mas de repente na próxima vez, numa próxima viagem. E não desmereça as viagens, as pequenas viagens que você pode fazer aí nos seus arredores, né? Não precisa ser uma viagem do euro, não precisa ser uma viagem no eixo, né, do dólar, do euro, das libras. Faz uma viagem pequena, você pode ter experiências incríveis, faz uma viagem de trem. Então, tem essa coisa do mais por menos, esse desespero de querer fazer tudo, de viajar tudo e de, sabe, aquela coisa tudo com pressa, sabe? Não senta pra contemplar, sabe? Um momento de contemplação, eu acho isso tão importante nas viagens, aquele momento que você para só para contemplar. Então fica aí, que isso daí pode ser um grande perrengue. E falando em perrengue, deixa eu ver, eu vou contar 2 perrengues aqui que eu já tive
Graças a Deus, eu já viajei muito sem seguro, tá, gente? Tem país que o seguro é obrigatório e eu arriscava viajar sem seguro. Hoje eu já não faço mais isso, porque, né? Primeiro porque a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que é o ponto da economia burra também, né? Se alguma coisa acontece com você fora do teu país e você não tem um seguro, dificilmente você vai conseguir resolver isso sem muito dinheiro. Então, tenha um seguro. Isso é fundamental. Eu queria agora, nesse momento, falar, olha, inclusive tem meu link aqui do seguro, mas eu não tenho, tá? Eu tô falando isso só pra mostrar a importância, de fato, né? De você imaginar que você tá fora, né, do teu domicílio, né, do teu país de domicílio. Então, vamos facilitar, não é uma forma de, já fica pensando no pior, não, é só para facilitar a vida da gente e segurar aquela coisa que a gente não paga, né, para não usar. Então, pague e não use, né, preferencialmente não use, mas tenha, porque teve um caso muito recente de uma pessoa que eu sigo, ela quebrou a perna na Alemanha e precisou ficar 2 dias na UTI e precisou ser removida, com gesso, com tudo. Então imagina, né, se não tivesse um seguro ali. Ela falou que em 2 dias o seguro, a cobertura do seguro já estava assim no fim, por conta de 2 dias na UTI. Então, para vocês verem como de fato é fora do nosso país, né, que não é SUS, né? Não, eu vou pelo SUS. Gente, fora do Brasil não tem SUS, né? Tudo é pago. Então, preocupe-se com isso, é uma parte da viagem que é super importante. E outra, cartões, também queria ter um link aqui para falar para de cartão eu até tenho, viu? Até vou ver se tem um link aí de cartão. Eu uso o cartão Wise, mas tem um monte de cartões multimoeda para você usar, para você levar. Eu já passei perrengue, eu gosto de falar do perrengue chique, né? Eu já passei um perrengue na Grécia que foi assim, quando você tá em outro país, tudo toma uma dimensão muito maior, né? Eu não consegui trocar as minhas libras, eu tava com libras, eu morava na Inglaterra na época, e eu precisava trocar por euro. E eu falei, eu vou chegar, eu acho que era em Atenas, eu tava em Atenas e eu ia pra Mykonos, ou enfim, não lembro. Só que o que aconteceu? A balsa simplesmente teve problema de horário e demorou tipo umas 5 horas para sair. E eu cheguei 1h da manhã num lugar onde não tinha nada para trocar dinheiro, enfim. Meu cartão não funcionou. Eu tinha pago já o cartão e eles falaram, a gente vai liberar o seu limite. Na época eu usava cartão do Brasil, então imagina, o limite era sempre em valores do Brasil, né? Eu ainda não tinha o cartão multimoeda. Foi bem lá no comecinho, isso foi em 2018, então a gente vai aprendendo, né, na caminhada. Não ficava andando com várias moedas diferentes, com dinheiro, essas coisas. Então eu passei um perrengue de precisar ligar para uma pessoa. Eu não pedi, mas eu contando para a pessoa falou, não, peraí, então deixa eu resolver. Eu vou te mandar pela Western Union, você vai aí em algum lugar e você pega na moeda do país. Então foi assim, foi terrível, porque eu passei, acho que cheguei lá 1h da manhã, até às 5h da manhã eu fiquei praticamente sem dormir, pensando como que eu ia resolver, já que meu cartão não tava funcionando. No lugar que eu tava, que o taxista me deixou meio que fiado, eu paguei pra ele em libras, e ele falou, olha, minha senhora, essa daqui não é a moeda do país. Eu falei, eu não tenho. Eu falei, se você quiser voltar aqui amanhã pra pegar, eu já vou ter resolvido isso. Ele falou, pra eu voltar aqui, eu vou ter que gastar uma corrida. Tudo bem, eu resolvo isso. Então ele foi muito gentil ainda de aceitar outra moeda, e eu ali sem o meu cartão, enfim, foi perrengue também. Então tenha mais de um cartão, porque se um cartão não der certo, você tem uma segunda opção e tenha alguma graninha assim em espécie também, porque essas coisas a Globo não mostra. Essas coisas parece que a gente tá nas fotos instagramáveis, né? E é só aquela parte ali bonita, aquela parte legal, aquela parte divertida das viagens. Mas por trás das viagens, a gente tem muito perrengue. É muito difícil quem viaja e que não teve nenhum tipo de perrengue. Então, esses 4 episódios, eu vou falar um pouquinho de como lidar, né, com essas questões de viajante, né, que eu lido, enquanto eu estou viajando. Então, eu já tô deixando os vídeos meio, né, engatilhados,
Porque provavelmente, enquanto eu estiver viajando, né, a minha intenção é gravar algumas coisas, mas se eu não conseguir gravar, pelo menos tem aí os bastidores das viagens anteriores para vocês saberem, vocês imaginarem, ó, ela tá viajando agora, então tem algum perrengue aí por baixo dessas, por trás, né, dessas fotos, desses vídeos, enfim. Se você quer curtir essa temporada, aproveita para se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, e ativa o sininho, que assim você vai saber quando vão sair os próximos vídeos. E curte também esse vídeo para que chegue para mais pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.